desejado de todas as nações, 356. Seja qual for o perigo, porém, os seguidores de Cristo devem confessar seus princípios, devem desdenhar a dissimulação. Você não pode dissimular que você não gosta daquilo e não fazer nada. Não podes. Queridos, não podem permanecer sem se expor até se certificarem de estar a salvo ao confessarem a verdade. São colocados como quê? Atalaias, para divertir quem? Contra o quê? Tem anjos disfarçados nas nossas fileiras. E quando há anjos, influência a puxar para o mal, o servidor de Cristo, os arões modernos, precisam estar aptos para combater e condenar o mal a entrar para a igreja. Queridos, a verdade recebida de Cristo deve ser comunicada francamente, abertamente a todos. Jesus disse: o que vos digo em trevas, dizei-os em luz, e o que escutai-os aos ouvidos, pregai-os sobre os telhados. Os servos de Cristo, os arões, os ures modernos, os anciãos modernos, os oficiais da Laodiceia, cabe sobre eles uma responsabilidade de velar e guiar a vida espiritual, combatendo veemente os pecados que entram na igreja. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 14. Rogamo-vos também, irmãos, que ademoesteis a quem? O que significa demonstrar? Advertir, mais aconselhar, mais exultar, mais repreender. Paulo disse: repreenda a quem? Os desordeiros. A palavra demonstrar, isso é uma palavra eufêmica, é uma linguagem suave, para tornar suave a narração. Mas a demonstrar significa advertir, repreender. E Paulo diz: repreenda quem? Os desordeiros. Se Deus disse a maneira correta de vestir é essa, repreenda os desordeiros que vestem mal. A maneira de comer correta é essa, repreenda os desordeiros que comem mal. A maneira de tocar as músicas sacras para Deus é essa, repreenda. Com todo amor e sabedoria, sem ofender, porque a palavra de Deus em si só, ela já corta. Não precisamos trazer palavras ofensivas para chocar o coração, só precisamos piamente falar a verdade. Com todo o desejo, não de condenar, mas de salvar aquela alma que está no erro. Com todo o amor, mas sem esconder a verdade. Queridos, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos, e sejais paciente para com quem? Com todos. Seja paciente, dê tempo à alma para entender a verdade, mas não deixe de falar a verdade para ela. Amém? Testemunho Selete, volume 2, página 67 e 68. É com relutância que o Senhor retira sua presença daqueles que foram abençoados com quê? Grande luz, e que experimentaram o poder da palavra em ministrar aos outros. Quem são esses? Pastores? Foram outrora servos fiéis, favorecidos com sua presença e guia. Deles se apartaram, porém induziram aos outros a quê? Ao erro, e caem, portanto, no desagrado divino. Tem muitos pastores estão no agrado da união, estão no agrado da missão, estão no agrado do distrito, estão no agrado dos membros, mas estão no desagrado de Deus. Quer você aceita, quer não. Tem muitos anciões modernos, tem muitos ures modernos, tem muitos arões modernos, que por mais que recebam o aplauso dos homens, estão no desagrado do Senhor. Desejado de todas as nações, página 91 e 92, uma classe enorme de professos, embaixadores de Cristo, são iguais a guias que, cegos, estão dirigindo um povo para fora do caminho da segurança, ao apresentar as exigências e proibições da antiga lei de Jeová, como arbitrárias e severas, dão permissão ao pecador para ultrapassar que? Limites da lei de Deus.
estão a ultrapassar os limites da lei de Jeová. Estão a ultrapassar os limites. A situação está cada vez mais caótica. Queridos, nisto, são como grande adversário, abrindo diante delas uma vida de liberdade e violação aos mandamentos de Deus. Com esta liberdade sem lei, acabaram-se as bases da responsabilidade moral. O povo, no acampamento, enquanto Moisés está no monte, o que o povo faz? O povo está dançando, o povo está se divertindo, o povo está folgando. E diante do povo, um Deus vai adiante deles. Laodiceia. No acampamento, com anões modernos. Conselho sobre saúde, página 422. Queridos, os anões modernos estão entre nós. Os modernos estão entre nós. Anciãos modernos, a semelhança dos dias de Moisés, estão entre nós. Diz a palavra do Senhor: o que por qualquer motivo são obrigados a trabalhar no sábado, estão sempre em quê? Em perigo. Queridos, sabe quantas diaconisas têm que fazer fundos no sábado, ou comidas no sábado, porque o pastor que vai vir da missão da União não pode comer comida fria? Sabem quantos? Não sabe? Aqui não acontece isso. É? Não sabem que diaconisas cozinham no sábado? Muitas das vezes são obrigadas muitas das vezes a fazerem coisas que não deveriam fazer e que a comida do oficial tinha que ser preparada um dia antes. E por pressão dos anões modernos, hoje violam abertamente o sábado. Queridos, sentem a perda e de tanto fazerem trabalhos necessários, acabam caindo no hábito de realizarem no sábado coisas que não são necessárias. Queridos, perde-se o senso da sua santidade e o santo mandamento torna-se em algo sem efeito. Deve-se fazer um esforço especial no sentido de efetuar uma reforma com respeito à observância de quê? O sábado. Hoje já não se faz mais pôr do sol. Hoje se faz sol posto. As pessoas na sexta-feira chegam na igreja ou em casa para receber o santo sábado, se reúnem depois do sol entrar. O sábado não é observado o seu início, quando o sol entrou, mas a preparação é antes do sol entrar, todos preparados. E na medida em que o sol vai entrando, as pessoas estão cantando louvores a Deus, e quando ele se pôr, então sábado chegou. Mas não é isso que acontece na igreja. Muitas igrejas fazem sol posto e não pôr do sol. As pessoas chegam na igreja com roupa do serviço, sujos, para assistir o culto do pôr do sol. Irmão, está aí onde? Não sabe de casa, não tomou banho, não está limpo, está com a roupa da obra, está com a roupa do hospital, está com a roupa do serviço sujo, está na presença do Senhor adorado. Não leu a maneira correta de receber o sábado? Hoje está sem efeito. Sabem por quê? Porque existem anões modernos, quer em casa e quer na igreja. Testemunho Célebre, volume 2, página 67. Assim, paz e segurança é o grito de homens que nunca mais erguerão a voz como trombeta para mostrar ao povo sua transgressão, porque vão dizer: não, estamos bem, Jesus vai voltar, está tudo bem, vamos apenas orar, vamos buscar o Senhor. Só orar, mas obedecer o que está escrito ninguém quer. São poucos que se colocam diante do Senhor e choram entre o átrio e o altar pelos pecados que acontecem na Laodiceia. Queridos, diz a palavra do Senhor: e a casa de Jacó e seus pecados. Esses cães mudos que não querem ladrar são aqueles que sentirão a justa vingança de um Deus ofendido. Homens virgens e crianças, todos vão fazer o quê? Vão perecer. Estão guardando mal o sábado. Estão guardando mal o sábado. O sábado para muitos perdeu o valor, perdeu o sentido. Há pessoas que, quando estão diante do sábado, torcem incessantemente em seu coração que o sol faz quê? Se põe já, porque ele quer ir na cantina.
O coração está ávido para chegar no domingo. Não tem prazer na santidade do sábado. Sabe quando acontece isso no teu coração? Você está distante de Deus. O caráter de Jesus não está sendo impresso em teu coração. Você não tem prazer na santidade do sábado. Você não tem prazer no que o sábado oferece. Você não leu como se guarda, como se recebe. Querido, vamos terminar. Ellen G. White, carta 10 de 1896. Não devem, ou não devemos, tolerar o erro de quem? De um irmão. Não está dizer para não ser paciente. Não devemos tolerar o erro de um irmão. Ou em qualquer alma com quem estejamos relacionados. Esta negligência de se colocar firmemente ao lado da verdade, essa negligência, a pessoa vai tornar-se negligente em se tornar ao lado da verdade, foi o pecado de quem? De quem? Ninguém está a dizer para desprezar. Chamar a atenção e corrigir o seu irmão não é desprezar. Queridos, eu não estou a falar daqueles que chamam a atenção de forma rude, os extremistas, os fanáticos, não. Estou a falar do trabalho de João Batista, o trabalho de Jeremias, o trabalho de um verdadeiro atalaia. Queridos, não fuja da sua responsabilidade. Seja educado ao chamar a atenção ao irmão. Olha e vê se é o momento. Ore a Deus. E se não fores a pessoa indicada, chame alguém mais idônea para fazer esse trabalho. Talvez não temos tato para chamar a atenção em alguém. Se você sabe que não és educado e não tens tato para chamar a atenção, não faça. Senão farás o trabalho de Satanás. Porque para repreender e chamar a atenção, precisamos estar com o Espírito do Senhor e sermos educados na escola de Cristo. Porque muitos há que chamam a atenção, fazem o trabalho do diabo, ou não? Ou não? Muitos acham-se na posição de João Batista e acham que tem que chamar nome nos pastores, nome nos oficiais. Não é isso que Deus está chamando, está a dizer, não. Não é isso. Precisamos ser educados, mas não deixar de falar a verdade. Queridos, se ele houvesse falado a verdade claramente, aquele bezerro de ouro nunca teria sido feito. Muitos pastores, se tivessem dito a verdade na igreja e repreendido claramente muitas irmãs, não vestiriam do jeito que vestem na igreja. Não vestiriam, irmãos. É a falta da voz da severa repreensão dentro da igreja, no púlpito e por conselho prático, que o mundanismo entrou na igreja. É a tolerância, o comportamento de um oficial que é um arão moderno, de um pastor que quer o elogio e não quer perder seu status, porque muitas das vezes o doador daquela igreja é um irmão que está em pecado e que se ele tocar naquele assunto, isso fere, ele pode ser denunciado lá em cima. Não sabem disso? Sabe ou não sabe? Queridos, o mesmo Espírito que o levou a evitar declarar toda a verdade, por medo de ofender, levou a encenar uma mentira ao apontar para o bezerro de ouro como uma representação daquele que os tirou da onde? Do Egito. Assim, uma infidelidade leva a outra. A quê? A outra. Arão foi fraco e frouxo. A infidelidade entrou. Depois ele mesmo compartilhou. Ainda chamou naquilo, sendo Deus que os tirou da onde? Do Egito. Testemunho celebre, volume 1, página 335. O espírito de ódio que tem havido por parte de alguns, por haverem sido reprovados os erros existentes entre o povo de Deus, tem trazido o quê? Cegueira. E um terrível engano às suas almas, tornando-se-lhes impossível discernir entre o direito e o erro. Apagaram sua própria visão espiritual. Podem testemunhar erros, mas não sentem como quem? Josué. Não se humilham por sentirem o perigo das almas. Exato. Existem pessoas que foram repreendidas por Deus através do seu servo, tornam-se amargos ou amargurados, desenvolvem um espírito de intransigência, um espírito nervoso, e muitas das vezes tem um comportamento
diabólico na igreja. Existem pessoas que foram repreendidos por líderes da igreja. A partir do momento que foram repreendidos e bem repreendidos, essas pessoas viram as suas armas contra a igreja. Viram? Pessoas que acusaram a igreja de Babilônia, negaram o Espírito Santo, a partir do momento que foram sancionados ou disciplinados, tornam quem? Os acusadores de quem? Da igreja. Não faz sentido. Patriarcas e Profeta, página 317. O tumulto aumentou. Um frenesi cego, desarruazado, pareceu apoderar-se da multidão. Alguns houve que permaneceram quê? Fiéis ao seu concerto com Deus. Mas a maior parte do povo aderiu o quê? Poxa, queridos, lá no acampamento, quando Arão levantou o bezerro de ouro, vocês sabiam que havia pessoas que se manteram fiéis? Sabiam disso? Que não se entregaram e repreenderam abertamente o pecado de Arão? Havia. E esses foram perseguidos, maltratados, e muitos perderam sua vida aí no acampamento enquanto tardava Moisés. Assim acontece em Laodiceia. Muitos permanecerão firmes, fiel, e por pregarem a verdade, serão taxados de fanáticos, confundidos como extremistas, expulsos e muitas das vezes correrão perigos de vida. Êxodo 32, verso 25. E vendo Moisés que o povo estava aqui, não percebi, despido, porque Arão os havia quê? Havia deixado despir-se. Você sabia que tem pastores que deixam os membros se despirem? Tem anciãos que deixam os membros se despirem? Um ancião e um pastor tem autoridade na igreja. Ele é um representante de Deus naquela casa. Ele sabe quem deve subir no púlpito, como deve subir no púlpito, quem deve pregar a palavra, como deve pregar a palavra. Se ele deixa uma irmã mal vestida no púlpito, ele deixou essa irmã que despir-se. Assim fez Arão. E a partir daquele momento, muitas mulheres andavam nus, porque Arão não repreendia. Subiam de qualquer roupas apertadas para ir cantar no coro. Mundanismo e sensualidade são pecados de quem? De Arão. Então, queridos, os Arões modernos estão deixando as mulheres se despirem da igreja. Cantam seminuas no coro, apresentam-se mal na plataforma. Irmãos mal apresentados como sacerdotes lá frente, muitos sem gravata, sem um vestuário que o dignifica para ser um sacerdote de Deus lá frente. Homens com roupas apertadas e muitas das vezes camisas que marcam os músculos, que todavia é a parte sensual que chama o desejo sexual da mulher. E mulheres com roupas apertadas demonstrando as partes íntimas, que são partes sensuais que despertam desejos sexuais no homem. E os Arões modernos vão deixando a igreja despir-se, porque se repreender, talvez é a irmã que dá uma oferta muito grande, talvez ela tenha um status social. Queridos, mas ainda existem mulheres de Deus na igreja do Senhor, amém? Amém. Ainda existem mulheres a vestirem-se bem. Eu tenho visto. Nem todos no acampamento se despiram, amém? Nem todos no acampamento aceitaram se prostrar no bezerro de ouro, amém? Nem todos estão dançando no acampamento. Ainda existe um remanescente fiel. Mensagem escolhida, volume 2, página 38. Essas coisas que aconteceram no passado, aonde ocorrerão no futuro. Satanás fará da música um quê? Um laço, pela maneira como é dirigida. A música se tornou um laço. Lembram-se do que houve no acampamento? Houve quê? Música, danças e quê? Comidas e bebidas. Queridos, instruções
claras e definidas têm sido dadas, a fim de que todos entendam a maneira correta de cantar para o Senhor. Tem sido. Existem instruções no Espírito de Profecia. Você que canta na igreja, você que participa do coro, estuda. Há diferença entre ter boa voz e saber cantar. O fato de teres boa voz não significa que você sabe cantar. Talvez sabes para o diabo, para Deus não. Porque para Deus existe uma maneira correta de cantar. E leia no Espírito de Profecia. Estude a música na adoração. Não cante para o diabo. Não seja uma influência para empurrar a igreja na apostasia. Estamos num grande conflito. Duas forças estão lutando. Lute ao lado do exército de Cristo. Laodiceia também está promovendo desporto. Eles estão folgando, estão dançando, enquanto o povo é assaltado por mulheres que entram no acampamento, músicas novas entram no acampamento, deuses são feitos no acampamento, Arões, Ur e seus anciãos, eles estão voltados a folgar. Você tem que entender o que significa a palavra folgar. Não é apenas ficar, não. Estão a folgar, estão a dançar e estão a se divertir. Fundamento da educação cristã, página 253. Mas não devem os obreiros procurar métodos pelas quais oferecem um espetáculo. A igreja não pode ser dirigida por espetáculos, por danças, músicas, euforias, transe espiritual. E muito disso será chamado operação do Espírito Santo. Não, querido. Leia. Leia o que está escrito. Há uma igreja. Salve, lute por ela até a morte de cruz. Se entrega por ela. Ajude a igreja. Faça a diferença dentro dela. Mas não se junte ao bezerro de ouro. Queridos, oferecem espetáculo, consumindo tempo e representações teatrais, exibições de músicas, pois isso não beneficia quem? A ninguém. Isso não traz benefício a ninguém. Isso não traz benefício espiritual. Enquanto Jesus está no lugar santíssimo, o povo tem que meditar, se afligir, confessar os pecados, entregar-se a Deus, abrir o coração e preparar-se para receber mais luzes. Queridos, Patriarcas e Profetas 162, embora a misericórdia de Deus demore muito com os transgressores, há um limite, além do qual os homens não podem continuar aqui em pecado. Deus tem misericórdia de Laodiceia. Deus tem paciência para com sua igreja. Deus ama Laodiceia, ama a igreja adventista do sétimo dia. Mas quero dizer que nesta noite há limite na misericórdia de Deus. Tem um limite, queridos. Ele não vai permitir que tudo isso aconteça para sempre. Há um limite. Queridos, quando esse limite é atingido, as ofertas de misericórdia são retiradas e o ministério do julgamento que começa. Não um julgamento mais investigativo, mas executivo, querido. O decreto dominical vai separar a igreja de Deus. É o limite para o povo de Deus. O decreto dominical será o limite. Patriarcas e Profetas, página 316. O tumulto aumentou. Um frenesi cego desaguaisado apareceu. Alguns homens houve que se permaneceram fiéis. Quero dizer o que é nesse texto, queridos. Ainda há pessoas fiéis em Laodiceia. Deus ainda conta com muitos dentro de Laodiceia que estão, embora em Laodiceia, mas não são laodiceanos, amém? Não vivem a vida de Laodiceia, não se juntam ao bezerro de ouro, não fazem para si imagem de escultura, não dançam, não folgam, mas estão orando, confessando seus pecados, esperando a volta de Jesus, queridos. Queridos, filhos e filhas de Deus, 209, não devemos suportar o mal em um irmão ou em qualquer pessoa que esteja ligado. Essa negligência de postarmos com firmeza em favor da verdade foi o pecado de quem? De Arão.
Profeta de Reis 142. Deus chama quem? Homens. Homens como quem? Elias. Mas quem? Mas quem? Exato. Deus chama homens em Laodiceia, como esses três: Elias, Natã e quem? João Batista. Homens que levarão fielmente a sua mensagem, sem considerar o quê? As consequências, que corajosamente falarão o quê? Ainda que isso significa sacrifício de quê? De tudo que possui. Podem até perder o Estado, perder o pastorado, perder a igreja central, serem transferidos, mas Deus quer homens que preguem a verdade em sua igreja e levam ela à santificação. Queridos, que corajosamente falaram a verdade, ainda que isso significa sacrifício de tudo. Deus não pode usar homens que em tempos de perigo, quando a força, a coragem e a influência de todos são necessários, temem tomar uma firme posição pelo que é direito. Ele chama homens para que se empenhem fielmente na batalha contra quem? Contra o erro, contra o pecado. Queridos, guerreando contra os principados e potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as forças espirituais da maldade nos lugares celestiais, que já penetraram aonde? No acampamento de Laodiceia. Já estão na igreja do Senhor. Ah, queridos, Profeta de Reis, página 31. Deus chama esses homens. Deus chama mulheres. Deus chama pregadores. Deus chama ministros. Arões modernos. Urs modernos. Anciões modernos. Que se posicionem fielmente e de forma firme ao lado da verdade. Ainda que isso, a semelhança de João Batista, a semelhança de Jeremias, a semelhança de Neemias, a semelhança de Elias, a semelhança de outros que foram chamados, ainda que percam tudo, para que se posicionem firmes ao lado da verdade. Queridos, Profetas de Reis 31, a vereda dos homens que estão colocados como líderes, não é que? Não é fácil. Queridos, ainda temos pastores sinceros. Dentro de Laodiceia, ainda há homens de Deus. Eu conheço muitos. Homens, atalaias, arões firmes, urs firmes, anciãos firmes. Ainda os conheço. Embora poucos, mas ainda existem. Por favor, irmãos, vamos ajudar a estes. Vamos orar pelos pastores. Vamos orar por esses homens que estão decididos a pregar a verdade, estão decididos a pregar as profecias, a preparar a igreja, muitas das vezes perseguidos dentro dela, mas eles se posicionam firmes. Muitas das vezes eles sofrem, são atordoados, perseguidos, são angustiados, precisam das nossas orações. Anciões que todavia são fiéis ao Senhor, ainda existem, embora poucos, mas ainda existem. Queridos, a verdade, a vereda dos homens que estão colocados como líderes, não é quem? Não é fácil. Não é fácil. Queridos, mas devem eles ver em cada dificuldade um chamado para quê? Oração. E quando falamos de arões, urs e oficiais, não é só da igreja. Estou a falar para homens casados, mulheres casadas, que são os arões modernos da igreja do lar, que veem suas filhas assistirem novela e não falam nada, veem seus filhos no videogame e não falam nada, filhos na feitiçaria dos bonecos infantis não falam nada, filhos no bezerro de ouro da televisão não falam nada. Queridos, deixa eu lhe dizer uma coisa: Satanás já se infiltrou em tua casa. A igreja do lar, a semelhança da igreja na comunidade, está tão pervertida quanto a igreja na comunidade. Queridos,
Ainda temos arões modernos e inflexíveis ou flexíveis nos lares? Temos. Temos pais como Eli, que veem o pecado em seus filhos e não dizem nada. A filha começa a usar roupa curta e a mãe vai deixando, e o pai vai deixando. São os arões modernos, queridos. Mas quero te dizer uma coisa: Deus está contando contigo. Deus espera a tua firme posição. E que mesmo sabendo que não é fácil a posição de um pai, de uma mãe, de um líder de igreja, de um oficial, um ancião, um pastor, o Senhor diz que devem ele entender que essas dificuldades é um chamado para quê?